Sejam bem-vindos ao 8º episódio do 2 de Letra. Este é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Espinho, onde entrevistamos alguns dos nossos irmãos e amigos para ficarmos a conhecer melhor a sua história de conversão e algumas particularidades da sua vida como crentes adventistas. Hoje temos o privilégio de conhecer a história da nossa querida irmã Ofélia. Irmã Ofélia, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Irmã Ofélia, está aqui em Espinho já há muitos anos, eu lembro-me de si desde sempre. É, mas eu estou em Espinho há talvez 32 anos. Irmã Ofélia, e como é que tudo começou? Eu sei que na sua adolescência, a sua juventude, foi muito vivida na Igreja Católica, não é? Sim, eu sou de Lisboa e os meus pais, não sendo católicos assim fervorosos, puseram-me num colégio, foi a minha bisavó que me pagava o colégio, onde realmente eu tinha que ouvir o terço todo, rezar o terço todos os dias, fui crismada, fiz a primeira comunhão, fiz a segunda comunhão, estas coisas todas, mas acontece que havia coisas que eu não compreendia. Eu fazia porque me obrigavam, mas eu não compreendia. Sobretudo, quando cheguei a ser assim mais senhorinha, achava interessante, quando chegava ao credo, as pessoas diziam, creio na ressurreição dos mortos. E eu dizia sempre assim, mas se eles dizem que os mortos já lá estão em cima, como é que vão ser ressuscitados? Já lá estão em cima, não possam ser ressuscitados. Sempre tive muitas dúvidas, mesmo muitas dúvidas. Aos 18 anos, eu fui para a África. Casei-me lá em África. E casou na Igreja Católica? Sim, casei na Igreja Católica. E quando o meu filho já tinha 2 aninhos, nas minhas traseiras, que seria também a entrada das pessoas do outro prédio ao lado, estava lá um casal com 3 filhos. Muito interessante, achava aquilo o máximo. Porque eles chegavam ao sábado, cantavam todos muito, eram muito alegres, cantavam muito. O meu filho era pequenito, tinha para aí nessa altura uns 4 aninhos, e um filho da senhora também tinha a mesma idade. E então iam brincar todos para cima da garagem, tudo uma grande festa, e eu achava engraçado porque achava as crianças muito educadas e gostava dos princípios que eles tinham. E a senhora, que hoje ainda está viva, chama-se Maria do Carmo Gonçalves, dizia-me sempre assim, nunca leu a Bíblia? Eu disse, não, nunca. Disseram-me que eles tinham uma religião esquisita. E eu automaticamente pus aquela paredezinha, não é? Aquele murinho que a gente costuma pôr quando não quer uma coisa. Protegeria-se do desconhecido. E ela dizia-me, olha, não quer ler a Bíblia? Eu dizia, não quero ler a Bíblia. Mas já leu? Não, nunca li a Bíblia, mas não quero ler. Mas, olha, mas podia ler porque... E depois falava-me no dia de sábado para guardar. Até que um dia disse-me, olha, mas tem uma Bíblia? Disse, não tenho. Mas olha, eu dava-lhe uma Bíblia se fizesse um curso da Bíblia Responde. Eu ainda tenho esse curso comigo. Eu disse, está bem. E ela, mas eu não vou ir a casa. Disse, eu não vou ir a casa. Ela deu uma Bíblia para eu fazer e eu fiz o curso, conforme ia fazendo as coisas. Mal que cheguei aos mandamentos, eu empanquei logo, como se costuma dizer. Porque eu disse, como é que é? Então, diz para não adorar ídolos. E a Igreja Católica está cheia de ídolos. Mas eu nunca dizia nada, só pensava. Mantinha a sua postura, não é? Eu não quis dizer aos outros que estava, claro. que estava a modificar o pensamento, jamais. Mas, automaticamente, comecei a guardar o sábado. A guardar o sábado em casa. Ao meu jeito, sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Então, mas como eu sou uma pessoa que nunca posso estar quieta, e o que é que eu fazia ao sábado? Fazia crochê. Ou bordava, porque achava que não era trabalho. Para mim era prazer. Claro, e eram tempos diferentes, não é? Então eu fazia aquilo, mas muito quietinha. E ninguém dava por isso, ninguém reparava. Falava com o meu marido, mas o meu marido dizia sempre, Olita,
não tinhas essas ideias. O que está escrito, isto já se passou e já se passar mais tempo, vai ver o tempo da terra congelada e vai ver... E o meu marido tinha mais 8 anos do que eu, e eu fui criada numa família que o homem era o senhor. E eu calava-me, não queria discutir com ele, não valia a pena para ele não se aborrecer. Então não dizia nada. O meu filho começou a ir à igreja com os meninos. Ai, deixa o Carlitos ir, que é interessante. E o Carlitos ia. E eu ficava em casa. Quando ele vinha, ele fazia-me com perguntas muito engraçadas. E dizia-me coisas que lá diziam. Uma delas, lembro-me muito tão bem, disse-me: oh, mamãe, sabes uma coisa? Deus é que fez Adão e Eva. Ai, foi, filho. Foi, mamãe. Fez Adão e Eva. Mas olha, mamãe, e quem fez Deus? Oh, fiquei tão atrapalhada. E essas perguntas ele também fazia ao seu marido? Não, o meu marido nunca foi pessoa de dar... meu marido era aquelas pessoas antigas mesmo, daquela maneira, quer dizer... Aquela mentalidade. Os filhos eram muito bonitos, tudo, mas os filhos eram para a mãe é que tinha cuidado dos filhos. E então, eu andava assim. Pronto, já tinha a Bíblia, já tinha feito o curso, mas ela convidava, Ofélia, venha. Entretanto, a minha vizinha de baixo teve também uma irmã, a irmã Arlete Ferreira, que fez-lhe os cursos bíblicos e que ela batizou-se, mas eu não me batizei. Eu não me batizei porque eu não queria. Eu dizia, não queria. E o seu marido, desculpe interrompê-la, irmã Ofélia, mas no meio disto tudo foram acontecendo algumas mudanças, não é, no interior do seu seio familiar, embora não falasse com ninguém sobre isso. A comida. A comida foi um problema muito grande, porque eu aquecia a comida e eu não sabia como é que havia de fazer. Primeiro porque eu não falava com ninguém. Pois. E depois ele aborrecia-se, porque agora come-se massa, esparguete aquecido no forno, tem algum jeito. Agora come-se, e eu não sabia o que havia de fazer, ficava muito aflita, porque eu não sabia como havia de fazer. Era um bocadinho preocupante. Além disso, agora ainda, a igreja que eu conheci era diferente do que está agora. Era muito mais presa, rígida. Por exemplo, eu agora tenho o meu marido. Quando tinha o meu marido depois, ele pedia-me, não comas carne de porco, eu quero carne de porco, mas tenho algumas coisas. Eu ia comprar-lhe carne de porco para ele. No momento quando eu comecei a coisa, eu não falava com ninguém. Lá dizia e eu não fazia. E ele aborrecia-se muito comigo. E ele então ficava um bocado zangado. Eu criei assim um bocadinho de má vontade. Ele dizia, a tua religião é a religião do não. Não isto, não aquilo, não, é sempre não. Quando não é verdade também. E você ainda nem sequer ia à igreja nessa altura, não é? Não ia. Entretanto, depois a Maria do Carmo teve um acidente, partiu uma perna, um pé, já não me lembro, já foi muitos anos. E ela foi para Luanda. Eu disse ao meu filho assim, porque ela todos os sábados dizia assim, amanhã não vai à igreja? Eu disse, não vou. Um dia eu vou, disse, um dia eu vou. Naquele sábado disse ao meu filho, vamos fazer uma surpresa à Maria do Carmo. Ela vai-se embora. Eu achava que ela merecia que eu lhe fizesse um mimo, não é? Um mimo. E então disse-lhe ela, olha Carmito, o Carlitos amanhã não vai. Diz ela, ai que pena, é o último dia que a gente está. Oh, pois é, mas não vai, disse eu. Eu saí mais cedo pela porta da frente, que não dava para o lugar dela, e fomos para a igreja. Eu nunca tinha entrado na igreja, fiquei assim à porta da igreja, assim, lá escondidita, e quando ela entrou, eu estava lá, ela ficou encantada. Eu entrei a primeira vez e nunca mais deixei de ir àquela igreja. Mas Nunca como mais. É que foi a recepção na igreja? A recepção dela foi maravilhosa. Ela ficou muito encantada, as pessoas receberam muitíssimo bem, eu tinha já muita gente lá conhecida, foi muito agradável e eu senti muitíssimo bem. Sentiu-se em casa? Senti-me em casa. Entretanto, a igreja fez escola e o meu filho andou na escola lá, na escola primária, até ao 4º ano. Nesse tempo, além das dificuldades que eu estava a ter em casa,
eu tinha um problema muito grande. O meu marido era um homem que não ia para os cafés. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito problema, na minha família houve muito adultério. Havia muita gente divorciada e aquilo a mim sempre fez muita confusão. Eu não aceito, não consigo aceitar. Claro. E quando a pessoa casa faz o juramento e é assim. E então E quando o meu marido não ia a lado nenhum sem mim, mas ia ao cinema, todos os fins de semana. E você também ia com ele? Eu ia com ele. E pensava assim, dizíamos, não se batiza. Eu dizia, não, ainda não me quero batizar. E andei quase 3 anos na igreja por causa do cinema. Porque eu dizia, se eu deixo o meu marido ir ao cinema sozinho, é um ponto para ele arranjar, para ele conhecer outra pessoa e para eu poder estragar a minha vida. Aí estava o meu grande entrave na minha vida espiritual. Um dia estava lá, houve a junção do pastor Morgado sair e entrar o Maurício. Já não me lembro se foi quem é que entrou, quem é que saiu. Foi primeiro, saiu o Maurício e entrou o Morgado, parece que foi assim. E nessa altura foi lá o pastor Casaca. Foi lá o pastor Casaca e estava a conversar comigo. Porque eu fiz o curso de obreiros leigos, tudo muito bem, muito encantada da vida. E também participava em tudo. Eu estava no coro, eu estava em tudo. E então o Casaca julgava que eu era membro de igreja e disse, irmã Ofélia, não sei. Eu disse, eu não sou irmã de igreja, pastor. Ele disse, não, irmã da igreja. Eu disse, não, eu não sou batizada. Não é batizada por quê? Eu disse-lhe, olha, pastor, porque passa-se isto assim, 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 e o meu marido é uma pessoa que não vai ao café, não sai sem mim, e eu não me sinto com forças para dizer-lhe a ele, tu vais sozinho, porque eu conheci outra pessoa depois de ti, e então agora já não te quero mais a ti. É que era isso que eu dizia sempre. E disse o Casaca, parece que estou a ouvi-lo. Morgado! Mas deve ser o Morgado, deve ser o Maurício, porque ele é que me batizou. Maurício, faz favor, batizar a irmã Ofélia à minha responsabilidade. E eu disse, à minha responsabilidade, fiquei assim. Ele então foi falar comigo e disse-me, olha irmã, a irmã vai fazer assim, vai ao cinema com o seu marido, mas antes de ir ao cinema ajoelha-se e pede a Deus que a ilumine e que a ajude no problema que está a ter. Eu fiquei toda animada, sou franca, mas assim um bocadinho nervosa. Mas não se importa, o que é que costuma ir ver ao cinema? E eu disse, cowboys, que é que o marido gosta, só cowboys. Cowboys. A irmã vai, faz favor, faça oração. Mas eu nunca fui, pela simples razão. Não chegou a ir? Não, porque a minha vizinha de baixo já tinha-se batizado, o marido também ia ao cinema com ela deixou ao cinema, só que eu tinha mais medo do meu marido e não fazia isso. E naquele sábado, ao almoço, era sempre ao sábado à noite que ele ia, ele chega, o senhor chamava-se Fonseca, o filho dele depois foi pastor, chega-me lá à casa, ao meu marido, Eduardo, olha uma coisa, Ofélia agora batizou-se, não vai contigo ao cinema com certeza, e por isso a Antónia também não vai, vamos os dois. E eu fiquei a olhar para ele, muito sério, e meu marido disse, pronto, olha Lita, tu não queres ir ao cinema, pois não? Disse, não queria ir, não quero ir. Então pronto. E foi assim que aconteceu. Foi tão fácil, quando foi posto assim nas mãos de Deus, que realmente Deus que nem parecia verdade. Não, eu fiquei muito espantada, como é que uma coisa que eu andava há 2 anos para conseguir ultrapassar, e quando aquele pastor disse-me, a irmã vai porque ora e vá. Eu nem precisei de orar, não precisei de ir, porque não foi preciso. Realmente, eu nunca mais fui ao cinema. Agora o cinema entra-nos em casa, infelizmente. É verdade. Agora temos cinema de outra forma. Entra-nos em casa, infelizmente. Mas foi realmente uma coisa muito bonita que se passou assim na minha vida.
como também depois, quando me batizei, tinha um grande problema, disseram-me logo que eu tinha que dar dízimo, porque as pessoas, pronto, por exemplo, eu, ainda hoje, à sexta-feira, arranjo a minha roupa, penduro a minha roupa antes do pôr do sol e já tenho a roupa pendurada e tudo. Preparada para o dia seguinte? Para o dia seguinte. Aqui em Portugal não se usa muito, mas, por exemplo, em África, ensinaram-me que a comida era feita de véspera, mas que era um dia especial. Então tinha que haver sempre uma sobremesa para as crianças e para nós, porque era um dia feliz, era um dia diferente. Para se sentir um dia especial. Era um dia especial, um dia diferente. E então eu tenho uma série de coisas assim que ainda faço, derivado há muitos anos, que eu fiz 50 anos de batismo já. Já são muitos anos, bodas de ouro, fiz este ano 50 anos de batismo. Então, foi realmente... Essa história também, se tu me dás licença de eu te contar, claro que a sim. História do dízimo e assim, eu fiquei muito aflita, que eu queria dar ao dízimo, eu queria dar a oferta, mas eu não tinha dinheiro, eu não ganhava, eu não trabalhava. E o meu marido era um bocadinho apertado de dinheiro. E eu não tinha dinheiro. E também não lhe queria pedir? Não ia pedir ao meu marido, senão ele matava-me, mas não me matava, mas dizia coisas muito feias da igreja, eu não queria que ele dissesse. E então eu agarrei, comecei a pensar, disse, eu hei de arranjar. E fiz um contrato com Deus. Eu gosto muito de falar com Deus. Eu gosto de falar em minha casa, é tudo como Deus estivesse ao meu lado. Há pessoas que dizem que não é certo, mas eu gosto imenso de falar com Ele. E então, eu fui falar com Deus e disse-lhe, olha, Senhor, eu não tenho dízimo, mas eu gostava. Então, pus uma parte de um dinheiro e comecei a guardar. Quando chegou a altura do dízimo, eu dei aquela parte. Tu sabes que eu não minto, não é, filha? Naquele mês, o meu marido teve um aumento de mais de 50% no ordenado dele. Amém. Foi assim, bem muito contente. Ai, tu não fazes ideia, ali está, tu não fui o meu ordenado. E eu disse a ele, olha, Manuel, aconteceu isto assim, assim, assim. Pronto, lá vens tu com as tuas ideias, não é nada disso. Mas pronto, mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente porque... sentiu o poder de Deus? Sempre senti o amor de Deus comigo, sempre. Eu costumo dizer, Deus me ama de uma maneira diferente do que me amou a minha mãe, meu pai. Ninguém me ama como Deus me ama. E eu sei que Ele me ama porque eu sinto o amor dEle. Todos os dias. Todos os dias. Então, pequenas coisas, mas também faço uma coisa. Vanessa, se ponho um bocadinho de azeite no tacho, eu agradeço ao Senhor. Eu estou a cozinhar e como estou sozinha, vou cozinhando e vou agradecendo ao Senhor. Por tudo aquilo que tem. Tudo o que tenho, que tanto é. E nada mereço. Nada mereço. Porque ninguém merece o que Deus nos deu. É verdade, irmã Ofélia. Estava-me agora a falar da questão de quando está a cozinhar, de estar constantemente a agradecer a Deus. Eu sei que houve um grande milagre na sua vida relacionado com a cozinha, não foi? É verdade. Então, pode-nos contar o que aconteceu? Foi um milagre que aconteceu que eu só vi quando a pessoa chegou ao pé de mim e me disse, foi assim, eu acho que ia fritar qualquer coisa e pus o óleo na frigideira e tenho uma placa, não é de indução, uma placa normal, e o telefone tocou, eu fui atender o telefone, mas aquilo foi num instante. Quando olhei para trás, já a cozinha estava preta, de fumo. Quer dizer que o óleo deve ter aquecido muito e como estava o exaustor ligado, deve ter incendiado. Então incendiei a cozinha, completamente. E como eu tinha muitas coisas de acrílico, aqueles fresquinhos, aquelas coisas, aquilo ardia tudo. Quando eu cheguei à cozinha, tudo ardia. Era só lavareda. E eu agarrei. Primeiro só dizia, Senhor ajuda-me, é só o que eu dizia. E agarrei numa bacia, assim, talvez um pouco maior que uma tigela de sopa. E à torneira, abria, checava a água para o lado do fogão e vinha à escada e dizia, ajudem-me. Mas eu, quando estou nervosa, a minha voz baixa.
E às vezes fico sem voz. E então, eu bem andava para aquilo, e andava para cá, e para cá, e para lá, e para cá, e para aí, e chovia fogo por todo lado. E de repente, olhei para a cozinha, fui pôr a bacia de água e sentei-me na minha entrada a chorar. Telefonei ao meu marido e disse-lhe: Manuel, não venhas almoçar, que não temos almoço, eu dei fogo à cozinha. E fiquei sentada na entrada a chorar. Meu marido chegou logo a seguir com um jovem do condomínio, que estava lá, o condomínio que o meu marido trabalhava. Ele chegou lá, olhou para mim, então dizia, e o meu marido disse: oh, Lita, então não ficas assim, então o que é que aconteceu? E eu disse: fui eu que deitei fogo à cozinha, fui eu que me distraí, fui eu que distraí-me. E o rapaz olha para mim e me disse assim: olha, e quem é que ajudou a apagar o fogo? Eu disse: quem é que me ajudou a apagar o fogo? E é que eu fui ver como é que estava a cozinha. E não havia fogo. Não havia fogo, mas havia tudo queimado. Os armários da cozinha foram todos para o lixo. Até a parede estava queimada. E eu tinha, com uma tigelinha, tinha apagado o fogo. Mas não fui eu que apaguei. Nessa altura eu soube, disse: quem é que a ajudou? Foi a pergunta dele, disse: quem é que a ajudou a apagar o fogo? E eu disse: quem é que me ajudou? Foi aí que eu vi as mãos de Deus. Foi Deus que esteve lá ao seu lado. Foi os anjos do Senhor que tiveram a apagar o fogo comigo. Não tenho dúvidas nenhuma. Irmã Ofélia, o seu marido, eu sei, infelizmente ele já faleceu e nunca se entregou. Não sei se ele não se entregou. Eu tive a graça da pastora Milu, ir ver o meu marido, já ele estava em coma, quer dizer, estava sedado, e ela perguntou-me: já se despediu do seu marido? Eu disse: despedir do meu marido? Diz ela: sim, irmã Ofélia, despeça-se do seu marido. E eu despedi-me do meu marido. E os olhinhos dele andavam para cá, que pareciam, andavam sempre a mexer muito, muito, muito. Fiquei com uma esperança muito grande, que aquilo que eu lhe disse lhe tivesse tocado o coração. E quem sabe, só Deus é que sabe. Um dia Nós não vamos ser julgados por nós próprios, vamos ser julgados por Deus. Só Deus é que sabe. É verdade, irmã Ofélia. Irmã Ofélia, apesar de ele, enquanto estava bem, nunca ter ido à igreja, nunca a ter acompanhado, ele sempre permitiu que levasse os seus filhos. Sim, não. O meu filho batizou-se, a minha filha batizou-se, o meu filho batizou-se, mas depois saiu da igreja quando foi para o exército. A minha filha batizou-se, a minha filha casou-se nesta igreja e ele veio à igreja. Eu acho que ele também era daquelas pessoas como eu ao princípio. Eu não quero, mesmo que quisesse, eu não quero. Havia uma pessoa aqui na igreja que ainda falou com ele e eu gostei muito que ele falasse, que foi o Kim Alves. Ele era fabuloso nisso. Em África, quando foi a ida à Lua, deram o filme dentro da igreja e houve uma pessoa, ele fumava muito, e ele ia pelo caminho a fumar e a pessoa ainda ele ia longe da igreja e disse: olha, o senhor depois tem que apagar o cigarro. Pronto, foi o suficiente. Qualquer coisa era o suficiente. Parece que quando ele estava mais ou menos, ele foi-nos vir cantar ao Porto. Quando cantámos no Porto, o coro teve uma audição muito bonita no Porto. Ele foi-nos ver cantar ao Porto. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que lá ia dentro. É verdade, irmã Ofélia. Irmã Ofélia, neste momento tem as suas netinhas também, que tiveram a oportunidade, graças a Deus, de conhecer os princípios de Deus. Qual é, assim, o melhor conselho que pode deixar para todos aqueles que estão em casa e ou que não conhecem, ou que, tal como a irmã Ofélia, dizem: não, eu não quero, mas no fundo até têm alguma curiosidade? Qual é o melhor conselho que lhes pode deixar? O melhor conselho que lhe posso deixar é que se joelhem. Não tenham vergonha, não tenham medo. Joelhem-se, peçam a Deus. Não vale a pena fazer rezas. Falar com Deus, Ele não é surdo. Falem com Deus. Peçam a Deus que os ajude, que os ilumine. Porque Ele atende, Ele ouve.
e talvez se admirem depois como ele vos responde, porque é maravilhoso. É só isso que posso vos dizer. Só de joelhos ganhamos tudo o que queremos, mas temos que estar de joelhos. Amém. Irmã Ofélia, sei que tem uma música que toca muito o seu coração e que gostava que todos a pudéssemos ouvir, não é? Como é que se chama essa música? Graças, Célcia. Vamos ouvir? Vamos. Irmã Ofélia desde sempre gostou de ler a Bíblia, de procurar por si o que existia na Bíblia. Houveram alguns versículos que tocaram o seu coração e que continuam a fazer todo sentido na sua vida. Sem dúvida nenhuma. Quer partilhar connosco? Há dois. A Deus nada é impossível. A Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, que está em Lucas 1,37. Procurem e vejam. E também na minha vida, no dia a dia, digo muitas vezes, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ele nos ajuda sempre e está sempre ao nosso lado. Está em 1 Samuel 7,12. São duas palavras, dois bocadinhos da Bíblia que eu uso imenso. Porque às vezes quando acho que as coisas não estão muito bem, eu digo, a Deus nada é impossível, vai-se conseguir. Se não se conseguir da maneira que eu quero, é da maneira que Deus quer, que é talvez a melhor maneira para mim. Que é isso que nós temos que pensar, que nem sempre aquilo que nós queremos é que é o bom, é aquilo que Deus quer. E que essa seja a promessa em que nós acreditamos sempre,
porque até aqui nos ajudou o Senhor, Até aqui nos ajudou mas o Senhor. nos continuará a ajudar todos os dias da nossa Amém. vida. Amém. Irmã Ofélia, foi um gosto falar consigo. Mais uma vez, muito obrigada por ter partilhado connosco a sua Eu história. peço muita pena, fui um bocadinho chorona. Fui um bocadinho chorona, mas eu já sabia que me ia Não faz emocionar. mal. Me desculpem e obrigada, muito obrigada. Não tenho que pedir desculpa. Foi de coração tudo Sem aquilo dúvida. que disse. E nós percebemos, e quem está lá em casa percebeu exatamente a mesma coisa. Obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do programa 2 de Letra. Para continuar a ter mais informações sobre este programa e sobre outros conteúdos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Espinho, basta colocar gosto neste vídeo que está a ver agora mesmo. Subscreva o nosso canal de YouTube e siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A todos, uma boa tarde, continuação de bom sábado e uma boa semana.